Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sexto passo. Começamos a trabalhar o sexto passo cheios da esperança que desenvolvemos nos primeiros 5 passos. Se tivermos sido minuciosos, também desenvolvemos alguma humildade. No passo 6, a humildade significa que somos capazes de ver a nós mesmos mais claramente. Vimos a exata natureza das nossas falhas. Vimos como prejudicamos a nós mesmos e aos outros, agindo movidos por nossos defeitos de caráter. Vimos nossos padrões de comportamento e compreendemos como é provável que nós atuemos os mesmos defeitos repetidamente. Agora, precisamos nos prontificar inteiramente para que sejam removidos. Não nos prontificaremos inteiramente, de uma hora para outra. É um longo processo, que frequentemente dura a vida toda. Logo depois do inventário, podemos nos sentir realmente prontos para que nossos defeitos sejam removidos. Se já estivermos na Irmandade há algum tempo, o que geralmente já nos torna bastante conscientes dos nossos defeitos e ainda atuarmos alguns deles, naturalmente descobriremos que nossa boa vontade aumentará. A consciência nunca será suficiente para nos assegurar que estamos prontos, mas é o primeiro passo necessário nessa direção. O processo de inventário por si mesmo ampliou a percepção dos nossos defeitos de caráter. Trabalhar o sexto passo a aprofundará ainda mais. Estar completamente pronto é atingir um estado espiritual onde nós estamos não só conscientes de nossos defeitos, mas cansados deles e confiantes de que o Deus da nossa compreensão removerá o que for preciso. Para ficarmos completamente prontos, precisamos encarar nosso medo do sexto passo. Também necessitamos ter uma noção de como nossos defeitos serão removidos. O sexto passo diz que só um poder superior pode fazê-lo. Mas o que isso significa na prática? Bom, qual é a nossa responsabilidade neste passo? Essas questões, quando as revemos com um padrinho ou madrinha ou terapeuta, ajudarão a nortear o nosso trabalho neste passo. Inteiramente prontos para quê? Se somos novos na programação, e esta é a nossa primeira experiência com o sexto passo, muitos dos nossos defeitos de caráter serão tão óbvios que nossa reação imediata provavelmente será uma vontade esmagadora de nos livrar deles. Estamos vendo-os pela primeira vez, em toda a sua glória, por assim dizer, e queremos que sumam hoje. Uma vez passada a nossa reação inicial, podemos descobrir que temos algum medo ou insegurança em mudar. O desconhecido é aterrorizante para quase todo mundo. Tivemos esses defeitos que estamos prestes a abandonar por muito tempo, provavelmente por quase toda a vida. Talvez tenhamos medo do que nossas vidas serão sem esses defeitos. Alguns deles podem parecer técnicas vitais de sobrevivência, mais do que falhas de caráter. Perguntamos se a sua remoção irá inibir nossa capacidade de ganhar a vida. Podemos descobrir que a ideia de ser um cidadão respeitável é repulsiva para nós. Muitos de nós estão fortemente presos a uma imagem. Nós somos bacanas, estamos na moda, estamos fora dos limites da sociedade polida e gostamos de ser assim.
Podemos ter medo de que, trabalhando o sexto passo, nos transformaremos em conformistas chatos. Alguns de nós pensamos que não somos nada além de defeitos e ficamos imaginando o que sobrará de nós se esses forem removidos. Nossos medos são provavelmente vagos e inconscientes. Se buscarmos sua lógica, certamente descobriremos que eles não têm fundamento algum. Em outras palavras, se falarmos deles em voz alta, poderemos vê-los como realmente são. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Existem partes de mim de que gosto, mas que podem ser defeitos? Tenho medo de me transformar em alguém de quem não gosto se essas partes do meu caráter forem removidas? O que eu penso que será removido? Bom, se já tivermos alguma experiência anterior com o sexto passo, os nossos defeitos de caráter não serão nada novos. Neste momento, de fato, podemos nos sentir desanimados por ainda ter uma determinada característica negativa. Ou podemos estar chateados por ver o mesmo velho defeito em uma nova manifestação. Por exemplo, ainda somos inseguros. Podemos não estar mais saindo por aí, entregando-nos a uma série de tentativas óbvias de convencer os outros de que somos os melhores, mas ainda temos o defeito. A forma como temos manifestado nossa insegurança ultimamente é muito mais sutil e traiçoeira. Podemos estar inconscientemente sabotando os esforços de outros para que possamos parecer melhores por comparação ou estar pisando em seus desejos, porque não servem diretamente às nossas próprias necessidades. Perceber coisas como essas é especialmente doloroso neste ponto da nossa recuperação, porque tínhamos a tendência de nos enxergar de uma forma melhor. Estamos profundamente envergonhados por ter prejudicado outras pessoas. Podemos sentir um medo sombrio de que sejamos incapazes de mudar, de que um ou outro defeito de caráter seja definitivo. Podemos sentir algum conforto pela consciência adquirida e desejar trabalhar nisso. Precisamos manter a esperança e a confiança de que o processo de recuperação funciona, mesmo no caso dos defeitos mais firmemente enraizados. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Ainda acredito no processo de recuperação? Acredito que posso mudar? Em que eu mudei? Com quais defeitos não preciso mais lidar? Tenho defeitos que acho que não podem ser removidos? Quais e por quê? Deixar que Deus removesse. Sim, o sexto passo deixa claro que somente um poder maior do que nós mesmos pode remover nossos defeitos de caráter. Entretanto, o nível de compreensão que a maioria de nós pode ter do que isso realmente significa depende da nossa experiência com os altos e baixos, com a luta e a rendição associadas ao passo 6. A primeira coisa que a maioria de nós faz a respeito dos defeitos de caráter é decidir não tê-los mais. Infelizmente, isto é fútil, quase tão eficaz quanto tentar controlar o nosso uso de substâncias psicoativas. Podemos ter um sucesso aparente por algum tempo, mas nossos defeitos irão surgir, mais cedo ou mais tarde. O problema é que eles são parte de nós. Estaremos sempre sujeitos a repetir nossos piores defeitos de caráter em situações estressantes. O que precisamos fazer no sexto passo é muito parecido com o que tivemos de realizar quando trabalhamos os 2 primeiros passos. Devemos admitir que fomos derrotados por uma força interna que não trouxe nada além de dor e desgraça e degradação para as nossas vidas. Temos então que admitir que necessitamos de ajuda para lidar com essa força.
Precisamos aceitar completamente o fato de que não podemos remover nossas próprias imperfeições e nos preparar para pedir, no 7º passo, que Deus as remova para nós. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira tenho tentado remover ou controlar meus próprios defeitos de caráter? Qual foi o resultado dessas tentativas? Qual é a diferença entre estar totalmente pronto para deixar que Deus remova meus defeitos de caráter e eliminá-los eu mesmo? De que maneira estou aumentando minha confiança no Deus da minha compreensão ao trabalhar este passo? Em que medida a minha rendição se aprofundou neste passo? O que posso fazer para mostrar que estou inteiramente pronto? Nossos defeitos de caráter. Mesmo depois de todo o trabalho que fizemos no 4º e 5º passos, ainda não temos total consciência da natureza dos nossos defeitos de caráter. Provavelmente estamos imaginando onde, precisamente, nossos defeitos terminam e onde começa o caráter, na nossa complexa estrutura de personalidade. Por que temos determinadas atitudes? É culpa de quem? Quando nos sentimos assim pela primeira vez. Por quê? Como? Onde? Se não formos cuidadosos, podemos ficar tão auto-obcecados que perderemos de vista a razão de estar trabalhando o 6º passo. Precisamos direcionar os nossos esforços. Temos como objetivo aumentar nossa consciência a respeito dos defeitos de caráter para nos prontificarmos inteiramente a tê-los removidos e não analisar sua origem ou nos deixar levar por um acesso de auto-obsessão. Os defeitos de caráter são indicadores da nossa essência. Provavelmente descobriremos que a nossa essência é igual à de qualquer outra pessoa. Temos necessidades e tentamos satisfazê-las. Por exemplo, precisamos de amor. Nossos defeitos entram em ação na primeira pela qual buscamos amor. Se mentimos, enganamos ou prejudicamos os outros e nos degradamos para conseguir amor, estamos agindo movido por nossas falhas. Como está definido no livro It's Work, How and Why, nossos defeitos são características humanas, basicamente que foram distorcidas pelo egocentrismo. Com a ajuda do nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta, precisamos listar cada um dos nossos defeitos, descrever a maneira pela qual agimos motivados por eles, compreender de que forma eles afetam nossas vidas e, o mais importante, descobrir o que estamos sentindo quando os praticamos. Imaginar como seria nossa vida sem cada um desses defeitos nos ajudará a entender que podemos viver sem eles. Alguns de nós tomam medidas práticas, descobrindo qual seria o princípio espiritual oposto a cada um desses defeitos de caráter. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Vamos lá. Liste cada defeito e dê uma breve definição de cada um. De que forma eu ajo motivado por esse defeito? Quando eu ajo movido por esse defeito, qual é a consequência sobre mim e os outros? Que sentimentos associo a este defeito? Estou tentando suprimir sentimentos movido por determinados defeitos? Como seria minha vida sem esse comportamento? Qual o princípio espiritual que posso aplicar no seu lugar? Bom, vamos falar agora de princípios espirituais. No 6º passo, vamos focalizar comprometimento e perseverança, boa vontade, fé, confiança e autoaceitação. Neste ponto do nosso trabalho, deveríamos estar claramente conscientes das nossas imperfeições. De fato, provavelmente estamos tão conscientes que, no nosso cotidiano, podemos percebê-las e, na maior parte do tempo, parar de agir motivados por elas.
Há momentos, contudo, em que a nossa consciência enfraquece e deixamos de vigiar o nosso comportamento. É necessária uma incrível quantidade de energia para nos policiar a cada segundo e reprimir todos os impulsos de atuar o defeito. Relaxaremos no dia a dia, até que, de repente, nos sentiremos mal, envergonhados, imaginando como, depois de todo o trabalho que tivemos, foi possível fazer aquilo de novo. Entretanto, não desistimos. Ao contrário, assumimos um compromisso com nossa recuperação. Mantemos nossos novos princípios, apesar dos deslizes. Continuamos caminhando em frente, mesmo tendo recuado um ou mais passos. Estamos procurando uma melhora gradual e não uma perfeição instantânea. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Vamos lá. Como estou demonstrando hoje o meu compromisso com a minha recuperação? Trabalhando os princípios, os primeiros 5 passos, tenho preservado na minha recuperação? Por que esta qualidade é tão vital para o 6º passo? Aplicar o princípio espiritual de boa vontade significa simplesmente que estamos dispostos a agir de forma diferente. Isso não quer dizer que agiremos efetivamente de modo novo, ou mesmo que sejamos capazes de fazê-lo. Talvez possamos ilustrar melhor essa atitude. Suponha que tenhamos sido desonestos com nossas famílias, patrões, amigos, de várias maneiras, mais ou menos graves. Apesar de parecer mais positivo, nos prontificamos aos poucos, concentrando nossa boa vontade primeiro nas formas de desonestidade piores ou mais destrutivas. Este passo nos diz que estamos inteiramente prontos a ter todos esses defeitos removidos. Isso significa nos dispormos a nunca mais ser desonestos, mesmo de forma branda. Pode parecer uma expectativa acima da nossa capacidade, mas temos que tentar, só por hoje. É difícil ter essa boa vontade, especialmente quando as aparentes consequências de uma pequena desonestidade não são tão graves. Podemos ter consciência de que não estamos sendo inteiramente honestos, mas acreditamos que não machucamos ninguém e que não haverá consequências. Então, por que nos preocupar? Mas é esse tipo de pensamento que talvez gere os mais graves ou as mais graves sequelas espirituais. Talvez ninguém seja claramente prejudicado por nossa desonestidade. Talvez ninguém nunca descubra, mas ela reverberará no nosso espírito a partir de então. Mesmo que não estejamos conscientemente atentos, mesmo que possamos dormir bem à noite, o resultado de agir motivados por um defeito, quando somos capazes de não atuá-lo, é prejudicial ao nosso crescimento espiritual. Se continuarmos sem boa vontade, poderemos paralisá-lo. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Estou disposto a ter todos os meus defeitos de caráter removidos neste momento? Caso contrário, por que não? O que fiz hoje para mostrar minha boa vontade? O grau de boa vontade que precisamos desenvolver neste passo requer um grau correspondente de fé e confiança. Devemos acreditar em um poder superior, trabalhar nas nossas vidas, na medida exata do que for necessário. Continuando com o exemplo da desonestidade, devemos confiar que nosso poder superior não removerá este defeito das nossas vidas de tal maneira que nos tornemos brutalmente honestos, incapazes de ficar calados, mesmo quando falar a verdade possa machucar alguém. Enquanto deixarmos Deus agir nas nossas vidas, experimentaremos a exata medida de crescimento espiritual de que precisamos. Até que ponto você tem medo do que você pode se tornar? Ele diminuiu desde que você começou a trabalhar este passo? De que maneira você está aumentando a sua confiança no Deus da sua compreensão ao trabalhar esse passo? Com palavras tais como inteiramente e todos,
desempenhando um papel tão importante neste passo, fica fácil tornar-se muito autocrítico e perfeccionista. Precisamos lembrar que, apesar da nossa máxima boa vontade, não nos tornaremos perfeitos, nem hoje, nem nunca. Quando agirmos movidos por uma falha de caráter contra a nossa vontade, precisamos praticar o princípio da autoaceitação. Admitir que, se ainda somos capazes de agir em função dos nossos defeitos, da mesma forma estamos dispostos a mudar. Com essa consciência, renovamos nosso compromisso de sermos modificados. Por hoje, crescemos exatamente o quanto deveríamos e, se fôssemos perfeitos, não teríamos mais necessidade de crescer. Você se aceita hoje? O que você mais gosta em você? O que mudou desde que você começou a trabalhar os passos? Bom, no passado, provavelmente vislumbramos o que poderíamos ter sido. Talvez durante a infância ou na nossa adicção ativa. Pensamos que a vida nos impediu de nos tornarmos aquilo que sonhamos, ou que já nascemos incapazes de realizar nossos ideais e de realizar os nossos sonhos. Talvez tenhamos sonhado com dinheiro, status ou posições. No programa espiritual, estamos mais interessados no crescimento espiritual. Queremos pensar nas qualidades que gostaríamos de ter, ou nas pessoas que conhecemos em recuperação, cujas qualidades queremos desenvolver. Ao trabalhar este passo, começamos a elaborar uma visão do ser humano que gostaríamos de nos tornar. Se formos egoístas, provavelmente desejaremos ser altruístas, talvez ajudando o outro adicto a encontrar a recuperação ou através de algum ato de serviço abnegado. Se formos preguiçosos, podemos nos ver produtivos, colhendo as recompensas dos nossos esforços. Se formos desonestos, podemos sonhar com a liberdade de não precisar mais gastar tanto tempo nos escondendo. Queremos obter deste passo uma visão de nós mesmos e a esperança de podermos atingi-la. O que você mais imagina fazendo com as qualidades que você gostaria de obter? O que você fará com a sua vida profissional? E com o seu tempo livre? Que tipo de pai, de filho, de parceiro ou amigo você quer ser? Seja específico nisso. Essa visão pode ser uma inspiração. Lembrar dela nos momentos em que sentimos desespero ou parecemos demorar, vamos colocar assim, muito tempo para atingir os nossos objetivos, nos ajudará a renovar a nossa boa vontade. Nossa visão é o trampolim para o passo 7, onde pediremos ao Deus da nossa compreensão que remova todos os nossos defeitos. Legal? E se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material e buscar a recuperação e a libertação, não só do uso de substâncias psicoativas, mas de qualquer tipo de comportamento adictivo. Legal? Lembrando que os outros 5 primeiros passos estão disponíveis aí. Então, se você ainda não foi lá, confere lá desde o primeiro, porque é uma caminhada. É um passo de cada vez. Legal? Shalom, shalom. E tamo junto. E te aguardo na próxima aula. Valeu!